Brasil Colonial está nas páginas 22, 23 e 24. Bom, para a gente entender a estrutura da sociedade colonial, a gente precisa de pensar no Brasil, certo? Com grandes latifúndios, grandes extensões de terras e grandes proprietários de terras que tinha como intuito, alavancar a economia brasileira com um novo produto que estava fazendo muito sucesso fora do país. Então, tinha como objetivo, produzir este produto aqui para poder exportar e ganhar muito dinheiro com isso. Então, o Brasil colonial, certo? Nós temos aí a formação dos engenhos de açúcar. E como que eram esses engenhos? Tinha toda uma estrutura, Tinha o senhor de engenho que organizava ali toda a estrutura deste engenho. Tinha a plantação, que era o canavial, tinha onde moía a cana, tinha onde refinava o açúcar, tinha onde secava o açúcar, tinha onde fervia, o caldo para poder refinar posteriormente. Então tinha toda uma estrutura ali organizacional. E dentro desses engenhos também tinha outras sedes, como a senzala, o local onde ficavam os escravos. E quando falamos de Brasil colonial, falamos de período de escravidão, o qual, os colonizadores europeus capturavam nativos africanos, povos africanos, e traziam, nos navios negreiros para trabalharem como forma escrava nos engenhos de açúcar, E eles eram torturados, sofriam violências. No trajeto saindo da África e vindo para o Brasil, era um trajeto muito sofrido, um trajeto muito humilhante, que eles sofreram bastante. Então, Brasil colonial é relacionarmos com um período escravista, com um período de escravidão no Brasil, certo? E então, tinha a senzala, tinha a casa grande, que era o local onde ficava o senhor de engenho e os seus familiares, certo? Tinha a igreja, onde acontecia casamentos, batismo. Então, sentia-se toda uma estrutura dentro desse engenho. Mas também tinha vida fora dentro dos engenhos de açúcar, certo? E fora desses engenhos formavam-se as pequenas vilas e cidades. Essas pequenas vilas e cidades não tinham infraestrutura como nós temos hoje. Então não tinha saneamento básico, não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, certo? Não tinha, o básico de uma infraestrutura para uma vila e uma sociedade, uma cidade, na verdade. Então, as formas de construções eram construções precárias. A princípio eram de adobe, depois que passou a ser de alvenaria, Onde eles construíam as casas eram terrenos elevados, terrenos rebaixados, não eram terrenos propícios para a construção. Então essas vilas e cidades foram crescendo, em volta, em torno dos engenhos, e existia-se também toda uma sociedade fora desse engenho, certo? E essa sociedade era composta por trabalhadores livres, artesãos, escravos também. Então formava-se ali toda uma sociedade, Dentro do engenho tinha uma organização, onde tinha o capataz, onde tinha ali o capitão do mato. Então tinha também uma organização dentro do engenho, mas fora também. E o que prevalecia também no Brasil colonial era o comércio interno, Além de exportar cana-de-açúcar, que é o comércio externo, o comércio interno também tinha os artesãos, tinha os alfaiates, Tinha ali os pequenos comerciantes e tinha também o comércio de escravos. A venda, e a compra de escravos também fazia parte do comércio interno. E era o que dava mais lucros naquela época, que era mais caro. Um escravo era muito caro.
Então isso que girava em torno ali no comércio interno, sapateiros, carpinteiros, costureiras. Então essas pequenas profissões, esses trabalhos manuais, certo? Na sociedade colonial também existiam-se festejos que uniam os indígenas, os escravos e os seus senhores. Era o momento ali que os escravos deixavam de ser escravos para pertencerem, para estarem juntos dos seus senhores, sem estar na condição de escravos, certo? E alguns exemplos de festejos, nós temos aí a festa do divino, né? Nós temos a festa do limão, nós temos o lundum. Então, misturava-se as festas africanas com as festas portuguesas e misturavam-se ali com as festas indígenas e formava nessa diversidade cultural. Então, a sociedade colonial se baseia nisso, certo? Esse foi um pouquinho, né, do resumo do que nós estudamos nas nossas aulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda sobre o conteúdo, vocês podem mandar, tá bom? Não fiquem com dúvida e eu estou aqui para auxiliar vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula de história.